Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de pregações com base nas bem-aventuranças de Jesus. E hoje nós vamos fechar essas 8 qualidades do caráter do discípulo de Jesus, do cristão, daquele que segue o Senhor, especialmente tratando dos pacificadores, porque ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, e também aqueles que são perseguidos por causa da justiça ou por causa dele. Nós vamos ler apenas os versos 9 ao verso 12, que diz assim: Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vamos orar um pouquinho? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça a Deus para falar com você nesta noite. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, no meio do teu povo, para adorar ao Senhor como igreja. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de orarmos juntos, orarmos em favor da igreja e das necessidades pessoais uns dos outros. Mas também temos o rico privilégio de nos reunirmos aqui todos os domingos para ouvir a tua voz claramente pregada na tua palavra. Que o Senhor fale conosco nesta noite e que possamos acalentar a tua palavra em nosso coração e que saiamos daqui com a nossa fé renovada, o nosso amor aumentado pelo Senhor, dispostos a viver a vida cristã na nossa vida ordinária, no nosso cotidiano. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Aqui, com certeza, ele não estava pensando nos promotores da paz da ONU, certamente não estava pensando nos embaixadores da paz da ONU, e nem também estava pensando em prêmios nobéis da paz. Mas ele estava falando de uma das características dos discípulos dele, daqueles que o seguem, dos seus servos, dos filhos de Deus, né? Do cristão. Ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, ou os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Cada cristão, na visão de Jesus, é um pacificador. Aonde? Na igreja e na sociedade. Então, de acordo com os ensinos de Jesus, jamais deveríamos procurar o conflito. Jamais. E jamais sermos responsáveis também por esses conflitos.
somos chamados para pacificar. O apóstolo Pedro diz na primeira epístola 3,11 que devemos buscar a paz. Em Hebreus 12,14, o escritor anônimo diz que devemos seguir a paz com todos. Com todos. E até onde depender de nós, diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 18, devemos ter paz com todos os homens. De maneira que, daquilo que depende de nós, depende da nossa parte, Paulo está dizendo aos romanos: promova a paz, busque a paz, faça todo o possível para viver em paz com as pessoas, em paz com a sua família, primeiramente, né? Marido e mulher não podem estar em pé de guerra, são cristãos, deveriam viver a paz primeiro no casamento, a paz dentro do lar, a relação de pais e filhos, a paz com os nossos vizinhos. Já imaginou os vizinhos chamando um cristão para saírem do condomínio porque eles estão causando e perturbando a paz? Horrível. E também a paz na cidade. Sermos promotores da paz como cristãos e não sermos revolucionários, briguentos na cidade. Mesmo que eu seja um cristão ocupando um cargo público eletivo, como cristão, eu preciso me posicionar diferentemente daqueles que pensam de mim, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara Federal, no Senado Federal, ou na presidência do país. Se eu sou um cristão, eu não posso procurar brigar com as pessoas, ofender as pessoas, ofender o caráter das pessoas, porque isso não combina com o caráter do cristão. Eu posso continuar tendo as minhas posições políticas, sociais, teológicas, religiosas, mas jamais promover a guerra, individualmente como cristão. Jamais. Mas antes de falarmos sobre isso, é importante entender que, antes de sermos os seguidores da paz, ou os promotores da paz, nós o somos porque nós tivemos uma experiência pessoal com o maior pacificador, que é Jesus. É por isso que não combina com o cristão ele promover conflito, seja de ordem espiritual da igreja, seja de ordem moral na sua família, seja de ordem política na cidade. Por quê? Porque o cristão é aquele que teve a experiência com Cristo. Ele é o maior pacificador. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. A Bíblia também diz em Efésios capítulo 1 que ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens, e entre o homem e seus semelhantes. Veja o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo, nos versos 21 e 22 do capítulo 1. Paulo diz: naquela época, ou seja, antes de vocês conhecerem a Cristo, ou seja, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não faziam parte da aliança de Deus com os homens ainda, sendo estrangeiros, ou seja, estranhos, né, de fora, quanto às alianças da promessa, sem esperança. Em que sentido? Sem esperança da vida eterna.
Porque tem muita gente que tem esperança que vai ganhar muito dinheiro essa semana, mês que vem, tem esperança da casa própria, tem esperança que o Brasil melhor, tem muita gente que tem esperança. Ele não está falando dessa esperança, da esperança da volta de Jesus. E sem Deus no mundo. Olha só, interessante. E todo mundo diz que tem Deus, mas ele está dizendo que nós, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos sem Deus no mundo. É lógico. Ele não está falando de que Deus não está presente neste mundo, atuando, governando, decretando, agindo. Não. Ele está falando de que o mundo não conhece a Deus, porque o mundo aborrece a Cristo, aborrece o Evangelho, porque o mundo é um sistema contrário aos valores do Evangelho. Então é deste mundo que ele está falando. Mas agora, lógico, ele estava escrevendo isso há quase 2000 anos atrás, né? Mas agora, e continua sendo agora, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, continua sendo agora, amém? Agora quando nós que conhecemos o Evangelho, ou seja, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o quê? As suas obras, porque você é mais gordinho, mais magrinho, mais bonitinho, mais feinho, mais riquinho, mais pobrinho. Não. O que a Bíblia diz que fez com que você se aproximasse de Deus? Pelo sangue de quem? Pela morte de quem? Pela vida de quem? Pelo sacrifício de quem? De Jesus. Amém? Por Jesus. Pois Ele é a nossa paz. Né? Então não é aquela... Né? Aquele negócio? Não é esse negócio não. Né? Ainda bem que eu consegui fazer, né? Até sair do vídeo ali. Então não é essa paz da pomba, da pombinha, mas é a reconciliação do homem com Deus, o qual, ou seja, Cristo, de ambos os povos, ou seja, judeus e não judeus, fez o único povo de Deus, a igreja, ou seja, aqueles que ele chamou para servi-lo, e ele destruiu a barreira e o muro de inimizade. Então as boas novas de Jesus são a maior mensagem de paz. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos embaixadores do Evangelho. Por quê? O Evangelho tem a notícia da paz. A notícia da paz é de que Deus está reconciliando o mundo com Ele através de Jesus Cristo. Você está entendendo? Todo cristão é um embaixador do reino de Deus. Ora, se você, cristão, não tem o privilégio de ser embaixador do Brasil em qualquer país deste mundo, especialmente nos Estados Unidos, saiba de uma coisa: você é embaixador do reino de Deus aonde você for. E eu vou te dizer mais: o reino de Deus está presente em todas as nações da terra. E toda vez que o Evangelho é anunciado em algum lugar, em algum país, em alguma cultura, em alguma nação, em algum povo, lá está a representação do reino de Deus. Às vezes nós, como cristãos, nos sentimos, parece que somos tão insignificantes, talvez insignificantes para este mundo, mas para Deus nós somos extremamente relevantes. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, embaixadores do reino de Deus.
Então, quando um cristão prega o Evangelho, dá testemunho de Jesus Cristo, ele está promovendo a paz. Mas qual a paz? Como o próprio Jesus dissera no capítulo 14 de João: deixo-vos a paz, a minha paz, que eu dou a vocês, e não a paz do mundo. Porque o mundo tem uma paz, a famosa Pax Romana. Quem já ouviu falar disso? A Pax Romana. Como era estabelecida a paz pelo Império Romano, aonde ele chegava? Era através da pregação do Evangelho ou da espada? É da espada e da lei. Não é verdade? Então o mundo tem uma Pax Romana. Eles tentam fazer a paz através de comissões, de organizações, representações, ONU, OEA, e aí vai. E até hoje não conseguiram, não é verdade? Interessante que quando o anticristo manifestar, ele vai conseguir essa paz. Sabia? Ele vai conseguir essa paz política, social, momentânea, temporária. Mais ou menos uns 3 anos e meio, o mundo vai parecer que se encontrou. Mas aí, ele vai mostrar as suas garrinhas, né? Ele vai começar a devorar o pescoço de muitas nações, povos e culturas, e pisar no pescoço de muita gente, dizendo: ou você me serve, ou está fora do jogo. Mas nós não precisamos esperar, né, esses dias. Nós podemos experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento e guarda os nossos corações quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. O mundo pode estar em pé de guerra, mas você está em paz. Você não está em guerra. A nossa guerra é contra o diabo, o pecado e todo o sistema de valores que contraria os princípios da palavra de Deus. Mas a nossa guerra não é um contra o outro. Jamais. Amém? Mas ele diz que os pacificadores serão chamados de quê? De filhos de Deus. Esses pacificadores são bem-aventurados porque serão chamados filhos de Deus. Às vezes, nós temos uma tendência de interpretar essa expressão, serão chamados filhos de Deus, com a conotação de relação, ou seja, nós temos um relacionamento com Deus, somos teologicamente, espiritualmente como filhos de Deus. Isso é uma verdade. João 3 vai falar sobre isso, especialmente na sua carta universal, no capítulo 3, na sua primeira epístola, ele vai enfatizar muito a nossa filiação com Deus e dizer que o fato de sermos filhos de Deus, estamos salvos, e que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, no capítulo 5 da sua primeira epístola, que leva o seu nome, já pertinho ali de Judas e Apocalipse, né? Só que Judas aqui não é o que se matou, tá? Judas é o irmão do Senhor que passou a crer em Jesus, porque ele não cria também, né? Yehudá, né? O nome dele em hebraico. Judas era o Yehudá. Então era o irmão do Senhor que depois passou a crer nele e também escreveu uma carta. E o próprio Tiago também era irmão do Senhor, e ele se apresenta dessa maneira no capítulo 1, né? Tiago, irmão e servo do Senhor, não se arroga, né? Nem de chamar o irmão dele de irmão,
mas ele diz: eu sou irmão de vocês, né? Eu sou servo do Senhor Jesus, que é meu irmão, mas ele é Deus, então eu preciso reverenciar ele. No pensamento judaico, filhos de Deus tem a relação de gênero masculino, que significa assim: portador do caráter de alguém. Ou seja, quando fala também, quando alguém chama você, espero que não chame, né? Mas se alguém lhe chamar, né? Espero que não chame, amém? Você é o filho de um cão. Ele não está ofendendo o seu pai, mas você. Ou seja, está dizendo que você tem um comportamento de um cão. Porque se você fosse filho do seu pai, você teria o comportamento do seu pai. Porque no pensamento judaico, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, além de ter uma questão de relação, tem também uma questão de portabilidade. Ou seja, eu também levo o padrão e o caráter do meu pai comigo. Então, no contexto aqui de Mateus capítulo 5, especialmente no Sermão do Monte, porque no capítulo 5, verso 48, ele vai dizer que nós temos que ser perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Olha que responsabilidade. É lógico que está falando do comportamento, está falando do caráter do cristão. Ou seja, nós precisamos agir como cristãos da maneira que Deus age. É por isso que no Sermão do Monte, que não envolve apenas os primeiros 13 versículos de Mateus 5, mas vai até o capítulo 7, quando ele diz que você precisa amar aqueles que odeiam você, orar e abençoar os que perseguem. Se alguém lhe pedir a túnica, e dê até mesmo a capa. Se alguém bater no seu rosto, ofereça a outra face. Que você não pode julgar as pessoas de maneira irresponsável, temerária, sem conhecimento de causa. Também não é aproveitar esse texto de Mateus 7 para justificar que nós não podemos julgar o comportamento dos homens. Não é isso, porque senão um cristão que é juiz, né? Um cristão que é o promotor, ele não vai fazer um julgamento, abrir um processo. Ele não está falando disso. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala em Mateus 7, que não devemos julgar as pessoas, porque da mesma forma que nós julgamos, seremos julgados, ele está falando de juízo temerário. Temerário significa irresponsável, sem conhecimento de causa. Porque a mesma Bíblia que fala isso, também diz em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo repreendendo a igreja que estava levando os seus problemas internos para a justiça comum. E ele disse: vocês não conseguem julgar os seus problemas entre vocês? Não sabendo vocês que no final nós vamos julgar os anjos? Então existe juízo dentro da igreja. Nós vamos ter que disciplinar alguém que está andando indevidamente. E existe o julgamento. Nós estamos julgando as pessoas o tempo todo. Agora, o nosso julgamento é segundo um padrão cristão, bíblico. Essa que é a questão. No que diz respeito a julgarmos os nossos filhos, no que diz respeito a julgarmos o cônjuge, no que diz respeito a julgarmos as pessoas com quem nós nos relacionamos. Agora, se você é um oficial de justiça, se você é um agente do Estado, se você é um juiz, por exemplo, um desembargador, um ministro da Justiça ou do STF, o seu parâmetro de julgamento será a Constituição Federal, né? O direito penal, o direito civil,
o direito constitucional, o direito previdenciário, isso que é o certo. Agora, nós como cristãos, nós precisamos julgar as pessoas a partir do direito bíblico. O que a palavra de Deus nos ensina? Qual é o processo de nós julgarmos uma pessoa? Então, quando a Bíblia está dizendo, quando o próprio Jesus está dizendo, que quando nós promovemos a paz, nós demonstramos o quê? Que nós carregamos o caráter do Pai Celestial. Que o natural do cristão é promover a paz, porque ele é filho de Deus. Ele leva consigo o caráter do Pai Celestial. Então, quando o cristão está promovendo a guerra em vez da paz, ele não está refletindo o caráter de Deus. Mas no segundo momento, aí nos versos 10 até o 12, Jesus vai tratar da última bem-aventurança. É lógico que as bem-aventuranças daquele que serve a Jesus não se resume apenas a essas 8, tá? Há muita coisa boa que acontece na vida de quem segue a Jesus. Amém, Gil? E ele diz assim: você é bem-aventurado, né? Se você for perseguido por causa da justiça. E ele vai dar uma aumentada aqui, dizendo, por causa de mim. Lembra que lá no início eu citei Romanos, né, capítulo 12, verso 18, quando Paulo diz, o que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Mas às vezes nem todo mundo quer paz. Por isso que Paulo está dizendo que depender de vocês. E olhe que ele está escrevendo isso para os irmãos em que cidade? Roma. E como era o tratamento que o Império Romano dava aos cristãos daquela época? 5 estrelas. Não é verdade? Éramos tratados muito bem. Tínhamos acesso ao palácio. Ocupávamos as guardas reais. Tínhamos cristãos centuriões que governavam 100 homens, soldados romanos. Era assim? Morávamos em casas palacianas. Não éramos explorados nos nossos impostos. Os nossos bens não eram confiscados em hipótese alguma, pelo fato de sermos cristãos. Era assim que eles trataram a gente? É tudo o inverso do que eu acabei de falar. Éramos marginalizados. Não estávamos ocupando o palácio, nem posições políticas, sociais e culturais no Império Romano. Tínhamos os nossos bens confiscados pelo imperador, só pelo fato de sermos cristãos. Muitos tiveram que deixar as suas casas, seus trabalhos, seus empregos e ir embora de Roma, expulsos por Diocleciano. Fomos comidos vivos por leões em coliseus, porque servíamos de atração nos intervalos das lutas dracônicas dos gladiadores. Não tem intervalo quando você está assistindo lá o futebol? Não tem? Sabe qual era o entretenimento no intervalo da luta dos gladiadores no Coliseu Romano? Soltavam
cristãos lá no meio da arena e soltavam os leões famintos para comer. Os servos de Deus. Esse era o entretenimento no intervalo das lutas dos gladiadores romanos lá em Roma. Então Jesus está dizendo para eles, né, que eles são bem-aventurados se forem perseguidos por causa da justiça. Nem sempre vamos ter sucesso em nossa iniciativa de paz. Tem gente que não quer paz. Tem pessoas, tem movimentos, tem grupos, eles não querem paz. Agora, lembre-se que Jesus está dizendo assim, olha, não é que vocês têm inimigos por causa do mau comportamento de vocês na sociedade. O próprio Pedro já vinha advertindo assim, se vocês estão sofrendo porque fazem coisas erradas, não há recompensa nenhuma. Mas se vocês estão sofrendo por serem cristãos, aí há recompensa. Então, Jesus não está dizendo que às vezes o cristão, se ele não tiver um bom comportamento na sociedade, no lugar que ele trabalha, certamente vai ter opositores. O crente que fala demais, conversa demais, não só dá bom dia a cavalo, né? Mas também encontra inimigos. Aí fica dizendo que o diabo está levantando contra ele. Esse crente não precisa nem do diabo para ser contra ele. Ele mesmo é contra ele. Com o mau comportamento dele, com o mau testemunho dele. Então Jesus está dizendo que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por causa daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, porque você quer a coisa certa, porque você quer a verdade, por causa dele. Ele chega a dizer isso no verso 11, por causa de mim. Ou seja, pelo simples fato de você ser um cristão, tem gente que vai odiar você sem razão. Às vezes ele não dá para acreditar, não é verdade? Nem ele sabe, aquele que se opõe a você, nem ele sabe, e você fica incomodado com isso, né? O que eu fiz para essa pessoa? Você não fez nada, mas só o fato de você ser crente, você se torna inimigo da pessoa, e ele sente esse ódio. Parece que é o diabo que coloca mesmo, né? É complicado o negócio, que você fica pensando assim, o que eu fiz para essa pessoa? Às vezes ele pode ter sido prejudicado por algum cristão, né? Lá no passado. Eu falo passado, não é assim, o passado espírita não. É o passado, 2, 3 anos, quando ele era infante, né? Nesse sentido aí que eu estou falando. Ok? Agora, a perseguição, ela pode assumir formas mais sofisticadas do que essas bem violentas e diretas que eu acabei de apresentar. Inclusive tem muitos cristãos, hoje na verdade o grupo religioso mais perseguido no mundo, você sabia que é o cristão? Mais do que o muçulmano, o hindu, o budista e o judeu? Existem pesquisas. Alguns anos atrás, o Departamento Americano de Justiça criou um grupo de pesquisa de atenção para observar a perseguição aos cristãos do mundo inteiro. Inclusive, ao mês passado, retrasado, o doutor Guilherme, né? Guilherme esteve lá em Washington, participando desse fórum lá, sobre isso, lá no Capitólio, no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque eles acompanham isso. Agora, existe perseguição mesmo assim, violenta, ferrenha, na Arábia Saudita, na Índia. Interessante que a Índia é um país que tem muitos deuses, mas tem muitos hindus e muçulmanos lá que perseguem cristãos.
queimam casas de cristãos. E não só queimam casas, queimam cristãos mesmo. Países muçulmanos da África queimam cristãos, cortam a cabeça deles no facão. A Indonésia, eles queimam igrejas inteiras na Indonésia. Um país que tem 90 e poucos % de muçulmanos. Interessante que quando eles vêm para países europeus, países nórdicos, países do norte, do hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos, ou para países cristãos aqui da América do Sul, eles querem liberdade, sim ou não? Eles querem ser bem recebidos, não querem ter perseguição. Inclusive hoje, o prefeito de Londres é muçulmano. Agora, por que nós, como cristãos, em países que têm uma maioria cristã, que são os países europeus, americanos e sul-americanos, não perseguem as pessoas por causa da sua religião? Por causa disso aqui. Porque nós somos discípulos de Jesus. É por isso que nós não perseguimos eles. Eles nos perseguem nos países deles. Mas eles vêm para cá, eles vêm para a Inglaterra e conseguem se tornar prefeito das mais importantes capitais do mundo. Para você ver o nível de respeito, de tolerância que o cristianismo tem para com as pessoas, a despeito da sua religião. Só que a perseguição ao cristão não é somente dessa maneira política, não. Ela também pode ganhar contornos mais sutis. Às vezes você pode ser marginalizado, perseguido dentro da sua própria casa, na sua família. Você pode experimentar isso. Eu acredito que alguns dos irmãos aqui certamente já tiveram essa experiência de serem marginalizados, né, pelo fato de se tornar crente. Não é verdade? Mas também o cristão ele passa até mesmo a conhecer o que as pessoas pensam dele, estão falando dele no ambiente de trabalho. De repente ele ouve alguma coisa, alguém soltou que duas pessoas, um grupo de pessoas lá no seu ambiente de trabalho estão falando sobre ele. E diz assim: olha, ele é crente, né? Leva muito a sério esse negócio. Olha, ele nem frauda o imposto de renda. É muito Caxias. Esses dias eu falei para ele levar aquela pasta, né, que estava lá sobrando em cima da mesa no escritório dele, e eu sabia que ele estava precisando de uma pasta para guardar os documentos pessoais dele em casa. Mas ele disse para mim que isso era furto e que ele não podia pegar. É verdade. E tem mais. Quando eu conto as minhas piadinhas, ele não ri, até fecha a cara. É muito puritano. Então, a perseguição, ela também pode ganhar contornos sutis. Não somente dar um tiro em você pelo fato de ser um cristão. Então, cada cristão é um pacificador. E cada cristão deve esperar oposição. Aqueles que têm fome de justiça sofrerão por causa da justiça que anseiam. Jesus, Pedro e Paulo disseram que seria assim, que nós seríamos perseguidos por causa da justiça. Veja João capítulo 15, verso 18 ao 25, que foi o texto que nós lemos no início aqui. Jesus, ele mesmo disse: se o mundo os odeia,
Tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou, ou seja, o Pai. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. É isso. Às vezes a pessoa odeia você pelo fato de ser cristão sem razão. E se de repente você bater um papo com ele, perguntar isso para ele, ele vai dizer que não sabe. Porque é uma questão espiritual também. Pedro disse assim na sua carta, no capítulo 4, versos 13 e 14: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa de quê? Do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém? Em Atos capítulo 14, verso 22, a palavra de Deus diz que os apóstolos, especialmente Paulo e Barnabé, depois que eles voltaram para confirmar a fé dos primeiros discípulos ali, ele diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não significa que ele está dizendo que o sofrimento é que garante a sua salvação, tá bom? O cristianismo não é budismo. O budismo prega isso: você tem que sofrer para alcançar o estado de perfeição, chegar ao nirvana. O que Paulo está dizendo aqui, o que Pedro está dizendo ali, e o que Jesus disse acolá no Evangelho de João, é que quando nós nos tornamos cristãos, nós vamos padecer sofrimentos por causa da cruz de Cristo. Mas nós não devemos desistir da caminhada com Jesus, porque nós queremos entrar definitivamente no reino de Deus. Mas nós entramos neste reino por causa de que nós cremos em Jesus e confiamos na sua obra. Agora, para desfrutarmos eternamente deste reino, nós precisamos estar dispostos a enfrentar o que for, o que quer que seja. Amém? É isso que ele está dizendo, tá? Porque alguém pode pegar esse texto aqui e falar: não, está vendo aí, ó? Eu tenho que passar por sofrimento para entrar no reino de Deus, para Deus me aceitar. Nada. Nada disso. Nada disso. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, 2, 3,12, diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É igual eu falei esses dias atrás aqui: se alguém lhe acusar de cristão, essa pessoa tem evidência suficiente para provar que você é um cristão. Aqui que Paulo está dizendo é exatamente isso, em outras palavras: todo aquele que procurar viver uma vida correta diante de Deus e dos homens,
pelo fato da sua fé em Cristo, vai sofrer perseguição. Direta ou indireta, formal ou informal, agressiva ou sutil, vai sofrer. Pode até ficar excluído de determinados grupos, né? Na família, no trabalho, sabia? Na universidade, pode. Lucas 6, né? Então, vamos mais para frente, depois, eu ler esse texto. Então, ninguém falou mais, ou talvez melhor, sobre seguir Jesus, relacionar seguir Jesus a enfrentar sofrimentos por causa da justiça, do que o pastor luterano alemão chamado de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer nunca vacilou ao afirmar a oposição dele, né, a oposição do cristianismo ao nazismo, ainda que isso custasse perseguição a ele, perseguição à sua família, a própria prisão. Ele foi preso por causa disso, porque ele não concordou com o nazismo de Hitler, escreveu contra isso. Foi um pastor extremamente preparado, intelectual, e que escrevia, e a comunidade alemã lia o que ele escrevia. Ele estava disposto a mesmo até enfrentar a morte por causa da justiça de Cristo. E ele foi preso. E ele foi morto em abril de 1945. Há poucos dias da ordem sair para ele ser liberto da prisão. Mas um oficial nazista chamado Henrique Himmler mandou assassiná-lo, mataram. E Dietrich Bonhoeffer escreveu da seguinte maneira: o sofrimento é, pois, a característica dos seguidores de Cristo. O discipulado é a união com Cristo sofredor. Por isso, nada há de estranho no sofrimento do cristão. Antes é graça e alegria. Alguém que está escrevendo isso, alguém que escreveu isso, no seu livro Discipulado, né? E o conceito de discipulado dele é bem diferente dessa coisa que existe hoje, né? Uma estratégia para o crescimento da igreja. Mas o discipulado dele é o compromisso com Cristo. Por isso que mês passado nós trabalhamos 4 domingos aqui falando sobre o que significa de verdade seguir a Jesus. Então isso é discipulado. Alguém que levou o discipulado, o compromisso com Cristo, até a última consequência. Morreu, mas não se vendeu. Morreu, mas não quebrou os princípios cristãos, os valores do Evangelho. 2 meses depois, a Alemanha se rendeu. Hitler se suicidou. E ele morreu. Mas nós o veremos na glória. Ele estará lá. E Hitler acabou. Mas Bonhoeffer permanecerá para sempre, porque ele creu em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse que devemos nos alegrar na perseguição, não devemos nos vingar como os ímpios fazem, nem ficar de mau humor como as crianças fazem, né? Tem gente que está passando dificuldade, é só reclamação, só se alegra na dificuldade, não exulta. Só se alegra na facilidade e não exulta também na dificuldade. Não se alegra em Deus. Não é se alegrar com o problema, mas se alegrar em Deus em meio aos problemas.
não é você negar o sofrimento, a dor, como estoico, né? Igual o imperador Marco Antônio, que era discípulo de Zenão, e pregava isso, né? Você tem que ignorar a dor. Não. Jesus não era estoico, ele era Deus, mas era homem. E ele disse: a minha alma está profundamente angustiada. Ele chora diante do túmulo de Lázaro, ele chora diante de Jerusalém, ele chora, até soa gotas de sangue no jardim de Getsemane. Então, ser um cristão não é ser uma pessoa que se insensibiliza com o sofrimento, mas também não é um masoquista. Não, eu amo o sofrimento, venha sofrimento para a minha vida. Que oração mais tola é essa? Isso não é oração, isso é uma maldição. Imprecados sobre si mesmo. Então não somos masoquistas, bata em mim porque eu gosto. Isso é louco? Não. Agora, se tivermos que sofrer por causa da justiça e por causa de Cristo, paciência. E talvez, espero que não, você passe por isso, eu, mas chega um momento que a gente vai enfrentar. Então o que a gente deve fazer? Lucas 6,23, que é um resumo das bem-aventuranças, né? E ele fala também das desventuranças daqueles que não seguem ele também. É interessante, é mais curto. Em Lucas 6,23, Jesus diz o quê? Ele fala assim, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Ou seja, se alegrarem em Deus em meio à perseguição, porque grande é a recompensa. E essa é a perspectiva do cristão quando ele está com sofrimento. Qual a perspectiva dele? A recompensa de Deus na eternidade também. Ele não pode pensar que a vida se resume somente a esse tempo que está aqui, de 70 anos, 80 anos, 100 anos que Deus te der. Não, é uma eternidade. E saiba que a perseguição a você como cristão é um selo de integridade cristã. Porque crente que não tem cruz para levar, ele tem que questionar a sua crença. Se está tudo bom, né? Amém. Mas se está sempre tudo bom, né? E a pessoa nunca, né, passa dificuldades por causa da sua fé, é preciso questionar. Por fim, devemos nos regozijar por estarmos sofrendo por causa de Jesus. No verso 11 ele diz: por causa de mim. E em Atos capítulo 5, 41, Pedro chega diante do Sinédrio, né, afirma a sua fé em Cristo. João também faz isso. E ele sai dali, acabado de tomar chibatadas pelo fato de pregar a ressurreição de Cristo, voltaram para a casa dos irmãos com alegria, irmãos. E Atos 5,41 diz assim: os apóstolos saíram do Sinédrio. Aqui está falando de Pedro e João, que acabaram de tomar surra por causa de Jesus. Saíram do Sinédrio. O Sinédrio é o quê? O Tribunal de Justiça de Israel daquela época, judaico. Saíram como? Reclamando? Rapaz, eu estou considerando ser crente. Sei não. Não sei nem se eu vou no culto hoje. Você sabia que tinha muita gente na época também que estava abandonando a igreja porque eles não queriam perder seus bens? É nesse contexto que a carta aos Hebreus, no capítulo 10, fala: não deixe de congregar, né? Porque eles estavam deixando de congregar, de se reunir como igreja,
porque quando eles saíam, né, podiam ser pegos, reunidos nas casas uns dos outros, porque os soldados entravam mesmo para poder caçar crente e levar para bater, para prender e para matar. Eles saíram como? Alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Quem é esse nome? Jesus. A maior parte dos nossos sofrimentos hoje é por causa dos nossos pecados, decisões erradas, ou porque estamos debaixo desse mundo quebrado e caído mesmo, e aí sofremos. Que às vezes falta humildade no trato um com o outro, aí a gente sofre no casamento, sofre na família, sofre no trabalho. Eu acho que a gente está com uma vida cristã muito boa. Eu não tenho o que reclamar. Você tem? Eu não tenho. Agora esses irmãos aqui estão apanhando e estão se alegrando. Por quê? Digno, eu não sou nem digno, mas por causa dele eu estou me sentindo dignificado por isso. Por fim, querido, as bem-aventuranças pintam um retrato compreensivo do discípulo de Jesus. Primeiro você vê esse discípulo de Jesus de joelho diante de Deus, reconhecendo a sua pobreza espiritual e chorando por causa dela. Mas isso torna ele o quê? Manso e humilde de coração, gentil nos seus relacionamentos, considerando que a honestidade permite que os outros pensem dele aquilo que diante de Deus já confessou. Porque às vezes as pessoas vão julgar você, mas você já confessou seus pecados diante de Deus. Mas longe dele tolerar os seus próprios pecados, este cristão bem-aventurado tem fome e sede de justiça, e ele deseja crescer na graça e na bondade de Deus. O relacionamento dele com Deus não faz com que ele fuja da sociedade, se isole do sofrimento que há no mundo. Pelo contrário, ele é misericordioso e ele ajuda aqueles que foram golpeados pela vida, pelo pecado, pelas adversidades. Ele é transparente e sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel construtivo na igreja, na sociedade, na família, como um pacificador. Mas mesmo assim, sendo um pacificador, ninguém lhe agradece. Antes, ele é hostilizado, injuriado, perseguido, maltratado. Por causa de quê? Da justiça e por causa de Cristo. Porque ele se identifica com Cristo. Jesus então diz que tal é o homem ou a mulher que é bem-aventurado. Isto é, que tem a aprovação de Deus, o selo de Deus, o sorriso de Deus, o consentimento de Deus. E para Jesus, porque às vezes você está querendo buscar felicidade na perspectiva de alguém, mas na perspectiva de Jesus, a verdadeira realização está em conhecê-lo e segui-lo, e viver o seu caráter, e resumir nessas 8 qualidades de um verdadeiro cristão, seguidor de Jesus. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita.